O assunto hoje é semântica. A semântica é um dos recursos de estudo e análise da língua, junto à fonética, à fonologia, à morfologia, à sintaxe e à estilística. Estudar a língua não é fácil. São anos e anos de dedicação para entender os processos de funcionamento, o uso em sociedade, enfim, as diversas situações agregadas em relação à sua estrutura. Nós vamos agora tentar explicar como esse estudo e essa análise pode ser feita a partir da semântica, que é o estudo do significado das palavras. Bom, antes de mais nada, temos de entender que aqui utilizamos a visão da linguagem como função interacional. Dessa forma, entendemos que o significado de uma palavra não está pronto e materializado em um dicionário. Consideramos que as palavras possuem significados e esses significados são dados de acordo com os contextos sociais. Logo, uma palavra pode ter um significado em determinado momento histórico e modificar esse significado em outro momento ou circunstância. Ao passo que uma palavra pode ter um significado em determinada visão de mundo e passe a ter outro significado em outra visão de mundo, ou seja, dois indivíduos podem utilizar uma palavra e dar a ela significados diferentes. Também como é possível que uma palavra passe a ter um significado em determinado contexto e passe a ter outro significado em outro determinado contexto. Para exemplificar, vou usar aqui duas situações atuais, uma que aconteceu comigo individualmente e outra que ficou exposta ali, a todos há algumas semanas. Eu, há algum tempo, fui trabalhar em uma escola de ensino médio e, em determinado momento, usei a palavra pacto em algum contexto de acordo com a turma, para a execução de uma atividade. Eu percebi que houve um choque em grande parte dos alunos. Eles me olharam com um olhar assim, como se eu estivesse propondo algo demoníaco. E depois eu percebi que foi assim que eles entenderam, uma vez que para eles a palavra pacto tem uma relação direta com o termo demônio, pacto com demônio. E eu, que não tenho uma relação muito constante com a religião, naquele momento não percebi que eles definiam a palavra a partir de uma ideologia religiosa. E aí eu tive que substituir a palavra pacto pela palavra acordo, que para mim possuía o mesmo sentido e a mesma função, mas que para eles já tinha um sentido mais próprio ali daquilo que eu propunha na hora. Ou seja, nós demos significados diferentes à mesma palavra a partir de visões ideológicas ali, de contextos de uso da palavra ali, em sociedade. Uma outra situação, uma menina foi estuprada pelo tio e engravidou numa cidade vizinha nossa há poucos dias. Um assunto que era regional, apareceu no site de Linhares, enfim, daí a pouco estava nacional. E nós pudemos perceber, pelas manchetes em jornais, pelos vídeos em youtubers, pelas postagens em twitters, que os significados ao assunto eram dados a partir de visões ideológicas, Então, enquanto um grupo de direita falava menina grávida, porque se opunham ali ao que aconteceria posteriormente, que era o aborto legal, outros grupos com visões não de direita afirmavam que havia ali uma criança estuprada. Ou seja, eles utilizavam as palavras e seus significados a partir de suas visões ideológicas. Logo, a semântica é o estudo dos significados, considerando que as palavras possuem significados a partir de visões não neutras de indivíduos, construídos a partir de percepções sociais, percepções ideológicas, percepções religiosas. Dessa forma, uma palavra ela adquire seus significados a partir dos seus contextos de uso. E a semântica ela se dedica a entender isso, Logo, se eu falo as palavras, então, céu e inferno,
numa visão religiosa, elas têm determinados significados. Mas eu posso utilizar, por exemplo, a minha vida está um inferno, e ali, nesse sentido, não religioso, a palavra inferno tem um significado que não é aquele utilizado por determinadas igrejas, assim como a palavra céu. E assim como todas as palavras, porque todas as palavras da língua, elas não possuem um único significado, mas inúmeros significados de acordo com os inúmeros contextos. A semântica, então, ela se categoriza para o melhor estudo, dos inúmeros significados da língua em sociedade. Nós temos o estudo da denotação e da conotação, o estudo da homonímia e também da paronímia, o estudo dos sinônimos e dos antônimos e o estudo da polissemia. Também nós temos o estudo, um pouco menos falado, das palavras hipônimas e hiperônimas, E para finalizar, nós temos o estudo das palavras polissêmicas. Então, a partir de hoje, eu vou trabalhar esses assuntos categorizando melhor, a função deles no estudo dos significados. Para quê? Por que estudar isso? O estudo da semântica facilita a questão da interpretação textual, porque uma pessoa só consegue interpretar um texto fielmente ao que ele se propõe a informar, a dizer. Se ela entende que as palavras ali usadas possuem significados frutos de determinadas ideologias, então ela vai entender que uma fake news é uma fake news, por exemplo, porque ela vai entender também semântica, ela vai entender os propósitos, as palavras, dos significados ali utilizados, assim como quaisquer outros textos. E também ao escrever e ao falar, ela vai entender que as palavras têm um determinado poder. Então, a forma como eu significo as palavras que eu uso, elas também me ajudam a trabalhar a questão da persuasão, do convencimento de quem me escuta. Por isso, é importante entender semântica para interpretar melhor, para falar melhor, para utilizar melhor os significados das palavras em sociedade. Alguns acreditam que o estudo da semântica é um estudo menor dentro do campo da linguagem, que a sintaxe, que a morfologia, que a fonética se sobrepõem. Eu, pelo contrário, eu acredito que a semântica é algo urgente, que nós precisamos entender, que o significado das palavras, eles são a linha de frente para o bom uso da língua, para o entendimento dos textos. Então, eu espero que vocês se dediquem ao estudo, a fim de que ao final consigam entender melhor o propósito de compreensão do significado das palavras. Obrigada pela atenção e nunca se esqueçam, não existe significado neutro. Quando damos um sentido às palavras, o fazemos por meio de percepções ideológicas. Então, palavra é ação, Quando nos comunicamos, estamos também agindo. Obrigada pela atenção.